Hashem, o Eterno abençoe a todos, uma boa noite, um shalom e uma boa noite para todos que estão nos acompanhando diretamente na nossa Beit virtual, na live, né? Nós temos uma Beit virtual com arrims abençoados que não perde uma transmissão, amém? Isso é maravilhoso. Então, para você que está aí nos acompanhando, deixe o seu like, ok? Deixe o seu comentário, diz de onde você vem, né, de onde você está, de onde você está assistindo. Isso é muito bom. E outra coisa, compartilhe esse trabalho, né, para que nós possamos alcançar mais pessoas. Baruch Hashem. Amém, Carralo? Maravilhoso, né? Nós estamos aqui nesse dia abençoado, esse domingo, louvando ao Eterno, exaltando ao Eterno, e vamos aprender, né, um pouco mais da Torá do Eterno. Vamos aprender o que diz as Escrituras, né? Da minha parte, é um prazer muito grande estar aqui. Toda vez que eu cruzo aí o Rio Grande, né? Alguém sabe onde que é o Rio Grande aqui? Rio Grande, depois de Rifaina ali, ó, cruzou o Rio Grande para cá, a gente já começa a respirar aliviado, feliz, né? Minha esposa chega a falar assim: deixa eu respirar. Como o ar daqui é melhor, né? Chegou em Franca, então ela fala: se eu pudesse eu engarrafava esse ar aqui e levava para Araxá. Amém? Amém? Morar. Baruch Hashem. Mas por quê? Porque nós estamos chegando cada vez mais próximo da Torá, né? Então, quando nós estamos aqui, é maravilhoso estar com os arrims, estar com os irmãos. Ouvir a palavra, desfrutar, igual ontem estarmos juntos no Shabat do Eterno, louvando ao Eterno, desfrutando dessa mitzvah maravilhosa, né? Isso tudo, eu acredito assim, que o Eterno prepara muitas coisas boas para a nossa vida, mas estar com o povo do Eterno, vivendo em união, né? Por isso que a palavra do Eterno já diz: quão bom e suave é que o povo de Deus viva em união, que os irmãos vivam em união, em ahad, como um, né? Baruch Hashem. Mas, Baruch Hashem, aprova o Eterno a nos proporcionar a honra de estar trazendo um estudo, né? Onde nós vamos estudar, vamos ver algo sobre a Torá, que está no livro de Romanos 7, né? Aí o título da ministração de hoje é: eu não consigo vencer a lei em mim, né? Um título meio assim, uma lei em mim? Será que existe lei em mim? O que será essa lei? A lei? Existe uma lei em mim? Né? Vamos entender o que é essa lei. O livro de Romanos 7 é um livro bem complexo, né? É um livro a forma de interpretação dele é meio complicada, porque muitas vezes ele é mal interpretado, né? Pelas outras visões que nós vemos aí no mundo secular, né? Mas hoje nós vamos tentar tirar uma essência primordial para a nossa visão judaico-messiânica, que é a visão, né, que Shaul Shalia tinha, né? Shaul Shalia, Paulo, né? Nós conhecemos ele como apóstolo Paulo, né? Shalia, apóstolo. Shaul, o seu nome original, né? Ele estava no contexto da visão judaico-messiânica. Ele era um judeu, né, que cria em Yeshua, um discípulo de Yeshua, né? E assim a Kahal de Yeshua, né, que nós conhecemos como Igreja de Jesus, ela começou nesse princípio, né, de que Yeshua é o Mashiach, o Filho de Deus, né? Daí veio a palavra Cristo, né, ungido, Mashiach em hebraico, né? E hoje nós vamos entender um pouco o que a carta aos Romanos, no capítulo 7, o que Shaul Shalia estava falando conosco, né, quando ele escreveu a carta aos Romanos. Nós vamos passar por Bereshit, Matitiahu e Romanos, né? Amém? Diz assim, ó, Romanos 7:1. Irmãos, desculpa. Amém. Todaravá. Irmãos, certamente vocês sabem, estou falando àqueles que entendem a Torá, que a Torá possui autoridade sobre uma pessoa apenas enquanto ela vive, né? Mas o que será que Shaul está falando? Por que apenas enquanto ela vive? Então, Shaul começa a carta aos Romanos falando: ó, você tem uma diferença daqueles que
estão na Torá, estão, obedecendo a Torá, e aqueles que não obedecem a Torá. Ela tem poder apenas enquanto vive, ou seja, se ela tem poder sobre os vivos, ela não tem poder sobre os mortos. Mas quem são esses mortos? Aí nós vemos uma correlação aqui em Matitiahu 8:22. E Yeshua, porém, disse-lhes: segue-me e deixe os mortos sepultar os seus. Isso é uma passagem bem conhecida, né? Que um dia um jovem chega até Yeshua e fala assim: mestre, eu quero te seguir, mas deixe eu enterrar o meu pai. Depois que eu enterrar o meu pai, depois que o meu pai morrer, e eu passar o período de luto, eu te seguirei. E Yeshua responde de pronto: deixe os mortos com os mortos, me siga, siga-me e deixe os mortos sepultar os mortos. Ou seja, a Torá, ela está para aqueles que creem na Torá, para os vivos. Nós somos os vivos, certo? Porque quem não está na Torá já está morto. Quem não conhece a Torá já está condenado, né? Diz o apóstolo Paulo que todos pecamos e destituídos fomos da glória do Eterno, né? Então todos pecaram, todos pecaram. Mas no Mashiach nós temos a vida eterna. Então nós vamos ver que ele começa falando que a Torá, né, possui autoridade sobre aqueles que estão nela, têm uma visão nela, creem nela, né? Para aqueles que não creem, né? E aí ele já faz uma alusão, né? Ele já começa, por exemplo, a mulher que está ligada pela Torá ao marido, enquanto ele está vivo. Mas morto o marido, ela está livre da lei do marido. Portanto, vivendo o marido, será chamada adúltera caso se una a outro homem. Mas, morto o marido, livre está da lei. E assim não será adúltera, se for de outro marido. Aqui ele está fazendo uma figuração, né? Uma ilusão, e está citando o casamento como um exemplo, né? Todos os casados sabem, né? Nós estamos ligados ao nosso cônjuge, né? Em vida. Se o cônjuge morrer... Não, irmão, não é que você está livre, não. Espera aí. Ô, irmão, não é que você está livre, não. Espera aí. Se o cônjuge morrer, então você pode obter outro matrimônio. Mas se ele não morrer, você está impedido, certo? Ou seja, você tem uma aliança com ele, enquanto ele vive, ou ela vive, né? Assim, ele está citando o exemplo que somos nós perante a Torá. Nós tínhamos uma aliança, ou temos uma aliança com a Torá, né, enquanto estamos vivos, né, mas isso aqui é uma alusão, né? Ele está remetendo como era antes. Antes de Yeshua, as pessoas tinham uma forma de aliança com a Torá, né? Tinha uma forma de obediência com a Torá, e elas tinham uma forma de matrimônio com a Torá, né? Mas com o Mashiach agora mudou-se essa forma, e é isso que Shaul Shalia está nos falando. Há uma diferença, porque há uma mudança, há uma ruptura, né? Uma transformação, né? Estou sendo breve porque são alguns slides, eu tenho que ser rápido nos slides. Assim, meus irmãos, vocês foram mortos em relação à Torá por meio do corpo do Mashiach, para que possam pertencer a outra pessoa, isso é, o que foi ressuscitado dentre os mortos, a fim de podermos dar fruto para Deus. Olha, eu não estou entendendo nada, você está falando de morto, você está falando de vivo, você está falando de casamento, até agora eu não entendi nada, calma aí, vamos chegar lá. Shaul Shalia está fazendo uma figuração aqui para você entender, certo? Havia uma forma de adoração, de obediência, antes de Mashiach. O homem
o homem servia ao Eterno de uma forma legalista, certo? Porque muitas pessoas leem esses versículos e falam assim: não, agora estamos livres da lei, agora não precisamos lei. Não é a lei. Há uma forma de obediência da lei que era praticada antes de Machia, certo? Antes, o judeu, ele ia até o templo, sacrificava um cordeiro, certo? Porque ele sabia que existia a lei do pecado, que se ele pecasse, aquela alma que pecar, essa morrerá. Então ele servia de uma forma legalista, certo? Então, ó, eu pequei, eu vou lá no templo, eu vou oferecer no Beit HaMikdash um corbã, certo? E esse corbã, ele vai conseguir para mim que eu não seja morto. E era assim mesmo. Era assim que era feito. O corbã, ele procrastinava, certo? A condenação do homem. Porque a partir do momento que o homem pecou, né, que Adão pecou, nós vimos isso ontem, né? A partir do momento que Adão pecou, certo? Em nós foi criado o Yetzer Hará, a inclinação para o mal, certo? Então havia em nós uma lei, certo? Uma lei que nos levava sempre a pecar. E o Eterno cria então o sacrifício para que o homem não fosse condenado a pecar, mas que ele alcançasse a graça, a misericórdia, certo? A morte sacrificial exigia um corbã sem mácula, sem defeito, que pagaria o preço pela lei do pecado do homem. Porém, essa dívida não era liquidada, ela apenas procrastinava até a próxima transgressão. Então o homem caía, adulterava, chegava lá, apresentava um bode, um boi, alguma coisa, um sacrifício, e ali aquele sangue procrastinava a condenação da morte daquele homem. Só que Paulo fala que o sangue de bodes, de cordeiros, ele não tinha o poder de apagar a condenação. O único sangue que tem o poder de apagar a condenação é o sangue do Mashiach. Esse tem o poder de apagar a condenação. E o judeu fazia o quê? A pessoa sem o Mashiach, ela está condenada à lei do pecado que opera nela, ao legalismo, às paixões, à forma de obedecer a Torá por medo. Isso é legalismo. Né? Eu sirvo ao Eterno não porque eu amo, mas porque eu tenho medo do que vai acontecer. Isso é legalismo. Então a lei, né, as pessoas dizem: estou livre da lei. Não, você não está livre da lei. Você não está livre da lei. Segundo João capítulo 1, verso 1, está escrito que no princípio era o verbo é devar, é palavra, a palavra é a. No versículo 14 fala que o verbo se fez. Então, se a Torá era no princípio, a Torá se faz carne, e Yeshua é quem? Torá. Só que ela se faz carne por quê? Justamente como eu disse, o sacrifício de bodes, de animais, não tinha o poder de nos livrar da condenação. Não tinha o poder de conquistar para nós a vida eterna. Então, nós estávamos livres da forma legalista da lei no Mashiach, e não da lei. Olha só, versículo 4 de Romanos 7. Eu não coloquei, vou estar lendo para vocês. Assim, meus irmãos, vocês foram mortos em relação à Torá por meio do corpo do Messias, para que possam pertencer a outra pessoa, isso é, aquele que foi ressuscitado dentre os mortos, a fim de podermos dar frutos para Deus. Então a forma legalista mudou, certo? Agora não de uma forma legalista, mas você está aliançado segundo o sacrifício do Mashiach com o próprio Mashiach. Aí Yeshua diz assim: não penseis que vim abrogar a lei, anular a lei, mas eu vim para completá-la, para cumpri-la de forma plena.
Porque a Torá por si só ela não tinha o poder de ressuscitar os mortos. O homem era condenado à morte. O homem estava fadado à morte. Olha só, Efésios 2. Vocês estavam mortos por causa de seus pecados e atos de desobediência. Andavam de acordo com o Olam Hazé e obedeciam ao líder dos poderes do ar, que ainda atua entre os desobedientes. Na verdade, todos nós vivíamos desse jeito. Shaul era um judeu, um fariseu, e fala, todos nós vivíamos desse jeito. Por quê? Porque havia em nós, sem o Mashiach, há em nós, sem o Mashiach, sem Yeshua, uma lei. Há uma Torá em nós. Por isso que o título do estudo é Não consigo vencer a lei que há em mim. Qual é a lei? A lei que me leva a cumprir os desejos da minha velha natureza. E sem o Mashiach, o homem cumpria os desejos da velha natureza, mas ele chegava lá e apresentava o Corban. E comprava, de certa forma, ele pagava, né, de certa forma, o pecado que ele cometia. Mas ele não pagava, ele não liquidava a dívida. Ele fazia o quê? Ele jogava o boleto mais para frente. Alguém conhece alguém assim? Por exemplo, vou pegar uma conta, tem um credor, eu estou devendo 100, mas eu tenho 10 reais aqui, eu vou te dar 10 reais, mês que vem eu te pago. Aí o credor fala assim, beleza, só que o mês que vem é 120. Alguém já ouviu isso aqui? Amém? Então, é assim. E o pecado que a pessoa cometia, ela continuava gerando o fruto do pecado, que é o quê? A desobediência. Isso é legalismo. Eu vou cumprir a Torá porque eu tenho medo de que o meu negócio vá mal. Então eu vou obedecer os mandamentos, porque se eu não obedecer, o meu negócio vai mal. Não, amém. Realmente, se você não obedecer, o seu negócio vai mal. Mas o combustível, a razão pelo qual você obedece ao Eterno, não pode ser só o seu negócio. Tem que ser o amor que o Eterno teve por mim e por você, que entregou o seu filho, Mashiach, unigênito, para conquistar para nós a vida eterna. Amém? Eu vou na carralha, eu vou na sinagoga no sábado, porque se eu não for, o Eterno vai acabar com a minha família, eu vou morrer. Não, calma aí. Você vai porque você ama adorar o Eterno naquele dia, porque a lei, a Torá, ela é prazerosa, ela me dá o prazer de servir ao Eterno, porque quando eu estou servindo ao Eterno, eu sinto a plenitude do Eterno em mim, e não medo por não cumprir o mandamento. Então, um judeu que cumpre os mandamentos por medo, ele cumpre de forma legalismo. Mas um judeu que cumpre o mandamento por prazer ao Eterno, prazer a Yeshua, ele está cumprindo a Torá de forma plena. Amém? O que Romanos 7 está falando é contra o legalismo, é apoiar na lei para que haja salvação. Muitas pessoas nem lembram da salvação. Você pergunta, você serve ao Eterno por quê? Porque Ele é bom. Quem que é o Mashiach para você? É o Filho de Deus. Tá, e aí? Você serve Ele por quê? Porque eu gosto dele. Não! Você serve o Eterno, você reconhece Yeshua, porque o Eterno amou o mundo de tal maneira que deu esse Filho unigênito para você e para mim, para o mundo, para que todo aquele que nele crê não pereça. Você vê, né? Hoje nós vemos muito, ainda vemos o legalismo no meio até do judeu messiânico, né? Não, porque adorar ao Eterno é só no Shabat. É só no Shabat. Domingo não é dia de adorar o Eterno. Só que ninguém fala isso, graças ao Eterno, né? Por que domingo não é dia de adorar o Eterno? Não, porque o domingo é romano. Não,
O domingo é de Deus. Então, se nós adoramos no domingo, nós também adoramos o eterno no domingo, como na segunda. Um dia perguntaram assim para Yeshua: onde devemos adorar? No templo ou nos montes? Ou no monte? Ele respondeu o quê? Nem no templo, nem no monte. É chegado o tempo, e é agora, que os verdadeiros adoradores adorarão o eterno em espírito e em... Então é aqui dentro. Cumprir o Shabat, maravilhoso. Temos que cumprir, porque a Torá, ela é boa, ela é santa. E nós temos que obedecer a Torá. A Torá nos dá qualidade de vida, mas é um prazer obedecer a Torá. Você quer ver um exemplo? Primeiro livro, cogitado ser o primeiro livro escrito, né, compilado. Livro de Jó, no cânone. Jó era um homem fiel. Um servo fiel, que o próprio Deus classificou ele. Tem visto meu servo? Fiel. Não há homem na terra como ele. Fiel. Só que Jó passa por todas as provações que ele passou. Um homem fiel. Continuou fiel. Só que ele fala um segredo no final do livro. Ele fala assim: aquilo que eu mais temia me sobreveio. O que Jó tinha de errado? Medo. Falta de emuná, falta de confiança, ele tinha até fidelidade, mas ele tinha medo. Ele sacrificava pelos filhos deles, pelos servos dele, porque ele tinha medo que viria alguma coisa contra a casa dele, ou o pecado dos filhos dele matariam eles. Então ele realmente não conhecia o eterno. Ele tinha medo da consequência que viria. Assim era o povo antes de Mashiach. Antes de Mashiach, era assim. Eu vou no templo, vou sacrificar, porque senão eu vou morrer. Eu vou perder tudo que eu tenho. Não tem problema eu pecar, porque eu pecando agora eu tenho o cordeiro que eu posso sacrificar lá e eu vou estar livre da condenação. A minha salvação vai ser esse sacrifício. Aí vem o Eterno e manda Mashiach. Certo? Mashiach vem e fala assim: vocês precisam nascer de novo, nascer do alto. Né? Naquidimon pergunta: mas como que iremos herdar, como que entrar no reino de Deus? Se não nascer da água do Espírito, se não nascer de novo, se não voltar como ser uma criança, você tem que mudar toda a estrutura que está dentro de você, dessa forma legalista, dessa forma medrosa de servir ao Eterno e servir em espírito e em verdade, por amor e não por medo. Mas espera aí, mas se eu não fizer, vai vir alguma... Não, a Torá é a mesma. Não estou falando para você: mas se eu deixar de cumprir os mandamentos? E aí? É a mesma coisa você pegar uma estrada e tem uns como é que chama? As câmeras lá, radar, né? E tá lá assim, 90 por hora. Mas e se eu andar 100? O que vai acontecer? Simples, vai vir uma multa para você. E se eu não cumprir os mandamentos? Vai. Só que isso não pode ser o mais importante na minha vida. Eu tenho que ter prazer em fazer. Eu tenho que ter prazer em vir aqui no Shabat. Eu tenho que ter prazer em vir aqui num domingo adorar o Eterno. Eu tenho que ter prazer em estudar as Escrituras. Isso nos dá prazer, porque a alegria do Eterno é a nossa força. Então opera uma lei em nós, certo? Que é uma lei que nos leva a esse legalismo. O legalismo de fazer o que eu acho que tem que ser feito. Olha só. Pois, quando vivíamos segundo a nossa velha natureza, as paixões ligadas aos pecados agiam por meio da lei em nossos membros, resultando em fruto para a morte. Então, a forma legalista da lei já está dentro de nós, que é a velha natureza. A
velha natureza, ela opera em nossos membros. O que é a velha natureza? As paixões, o desejo de pecar, de transgredir. Isso já opera em nós. A partir do momento que você conheceu o pecado, você está sujeito a essa velha natureza. Porém, quando você nasce de novo, você já não é uma velha criatura, você é uma nova criatura. Então, por isso que aqui está dizendo, né, que quando o marido morre, ela está livre daquela lei. Portanto, vivendo o marido será chamado adúltero. Mas, morto o marido, livre está dessa lei. Assim não será adúltero, mas se for de outro marido. A forma legalista, ela acabou no Machia. Machia morre e ressuscita. Eu, como uma velha criatura, morro. No batismo não é assim? A teve lá? O que é a teve lá? Eu desço da margem do rio para baixo, é o sepulcro, é o Sheol. Morreu a velha criatura e nasceu uma nova criatura. Morreu a velha natureza. O que eu falo quando eu sou batizado? Eu reconheço que sou pecador, não é assim? É assim que fala o batismo? Eu reconheço que sou pecador, me arrependo dos meus pecados e reconheço a pessoa do Machia e Yeshua, o Filho de Deus, na minha vida. E agora eu tenho uma aliança com um noivo, que chama Yeshua HaMashiach. Então a forma legalista morreu, a minha natureza pecaminosa morreu, se eu era mentiroso eu deixei de mentir, se eu era assassino eu deixei de matar, e agora eu tenho uma nova forma de adorar. Não por medo, mas por amor. O que Jó fala no final do capítulo? Antes, final do livro, eu conhecia de ouvir, hoje eu sei que o meu Redentor vive. Para o Hashem. O livro de Jó é uma prefiguração da Carrá do Eterno, da Carrá de Machia. Nós precisamos conhecer Machia, conhecer o sacrifício de Machia, reconhecer Machia. E o homem sem Machia, ele está condenado à lei. Que lei? A lei da velha natureza. A lei da velha natureza. Ainda que o judeu cumpra todos os mandamentos, sem Machia, ele está preso à velha natureza. Está condenado. Por isso que Beit HaMikdash hoje está paralisado. Porque se o Beit HaMikdash hoje não tivesse paralisado, o que ia acontecer? O povo ia lá no Beit HaMikdash sacrificar. O povo vai sacrificar nas campanhas. Eu vou lá dar 1.000 porque eu vou ganhar 10.000. Não é assim que fala as campanhas por aí? Não é assim? Não é assim, pessoal? Então eu faço porque eu tenho medo. Mas no Machia eu faço porque eu amo. Porque é prazeroso para mim obedecer. Eu acendo as velas de Shabat porque eu amo. Eu entendi que aquilo é bom. Que o mandamento é bom. É santo. Não porque eu tenho medo. Há uma diferença. Entende? Baruch Hashem? Olha só, em Bereshit 4:7, o Eterno tem uma conversa com Caim. Olha só, o que ele fala lá em Bereshit, lá no começo da Bíblia. Olha só. Se bem fizeres, não é certo que serás aceito? E se não fizer o que é bom, tove, o pecado espreita junto à porta. Ele o deseja, mas você pode? Não. Existe uma lei dentro de nós, que é a lei da velha natureza. Essa lei opera em nossos membros. Membros, mão, olhos, boca, olfato, ouvido, audição. Ela opera nos nossos membros. Só que aqui, o Eterno está falando assim, ela está à porta, certo? O pecado, ela está à porta, à espreita, está esperando. Ela está esperando para que você o cometa, certo? Ele o deseja. Não é você que deseja o pecado te deseja. Olha.
Você, nós temos a tendência, né? Nós temos Yetzer Hará, que é o mau instinto, que nos leva àquilo. Mas o pecado quer que nós chegamos lá. O Yetzer Hará em nós quer que nós pequemos. Só que há uma condição. Você pode dominá-lo. Quando você realmente ama o seu Criador, ama o Machia, você pode dominá-lo por amor. Então há essa lei em nós que precisa ser vencida. A lei, o legalismo, eu posso fazer porque não tem problema não. Não, não é assim. Não, eu amo tanto o eterno que eu não vou fazer. Eu abro mão do meu eu por amor ao eterno. Amém? Ontem foi muito bonito, né? Ontem foi muito bonito. Eu fiquei olhando ontem, eu falei, gente, mas tem tudo a ver com o que eu estou falando, o que eu quero falar, eu quero passar isso para Carrara, né? O Rocha estava falando, né? Deu o exemplo dele aqui. O Marquinhos queria sair para fora, né? Mas tive equilíbrio. Assim, às vezes, somos nós. E essa lei da velha natureza está todo o tempo em nós. E o problema é que o homem tem essa tendência de, devido ao pecado, se tornar legalista. Eu vou fazer porque é conveniente a mim. Porque eu devo aqui, vou dar um pouquinho aqui, mas aqui eu vou esconder. E o problema de ser legalista é isso. Você cobra um lado e faz do outro. Mas quando você adora em rua e em êmete, em espírito e em verdade, você abre mão do seu eu por amor a Hashem. Amém? Olha só. Portanto, o que devemos dizer? É a Torá pecaminosa? Existe uma lei em nós. A Torá nos mostrou o que era o pecado. A Torá nos mostrou o que é o pecado. Porque sem a Torá nós não sabíamos, né? De modo nenhum. Ao contrário, a função da Torá era que sem ela eu não soubesse o que é pecado. Porque eu nunca teria consciência do que é cobiça se a Torá não dissesse, não cobice. Se nós não conhecêssemos a Torá, nós não tínhamos a consciência do que é certo e do que é errado. Outrora nós vivíamos, é o que nós lemos aqui, né? Em Efésios, né? Vocês estavam mortos por causa de seus pecados e atos de desobediência. Andavam de acordo com o Olam Hazé, esse mundo, e obedeciam ao líder dos poderes do ar, que ainda atua entre os desobedientes. Na verdade, todos nós vivimos desse jeito, seguindo as paixões da velha natureza e obedecendo aos desejos da antiga natureza e dos pensamentos. E em nossa condição natural, estávamos destinados à ira de Deus, como todas as outras pessoas. Mas quando nós conhecemos a Torá, ela nos mostrou o caminho. E uma tradução de Torá é instrução. Então a Torá nos instrui no bom caminho. E aí é a luta da lei que há em mim, do pecado. Essa é a lei. Porque Romanos 7, as pessoas distorcem e dizem que, segundo Romanos 7, nós não precisamos viver segundo a lei. Estamos agora no Machia. Não, agora eu estou na graça. Eu não estou na lei mais, porque a lei morreu, eu estou na graça. Não. O que deve morrer em você é a lei da velha natureza. É a lei do legalismo, da forma de cumprir a Torá. Isso tem que morrer. E aí, ressuscita uma nova criatura que tem uma aliança do Machia. E agora vive segundo o Machia. O que o Machia fala? João capítulo 14, 21. Aquele que me ama, obedece os meus mandamentos. Aquele que me ama será amado de meu, e eu me apresentarei a ele, eu me revelarei a ele, revelarei
revelarei a ele. Então, Yeshua não aboliu a Torá. O que ele tirou? O que mudou? Mudou que há a forma de obedecer a Torá, não de forma legalista. Isso é complicado, porque as pessoas vêm para o judaísmo messiânico, agora tudo é Torá, né? Agora tudo é Torá, agora tudo é ortodoxia, e é um perigo. A ortodoxia é muito boa. Ortodoxia significa seguir a risca. Ótimo, é bom. Bom, desde que não vá contra os princípios de Yeshua. Né? É onde eu citei o exemplo. Ah, mas e no domingo é errado. Não, é errado por quê? Eu posso adorar todos os dias. Eu adoro em espírito e em verdade, em Rua e Emet. Começa a se ter, sabe, um legalismo dentro do judaísmo messiânico. Isso eu estou falando do judaísmo messiânico, não estou falando nem em outras religiões. Não, estou falando dentro aqui, nem no judeu ortodoxo, não estou falando messiânico. E começa a querer, não, é assim, tem que ser assim. E liga por Roche. Roche, mas tem que ser assim, porque não sei o quê, porque fala assim. Começa a querer explicar, ensinar o Roche, ensinar o líder. Não pode fazer desse jeito. Ué, peraí. Não. O que vale é o princípio. O princípio que a Torá diz. Nós temos que estar dentro desse princípio. E qual que é a pedra que Yeshua falou que seria a carralho dele? Que ele é o Filho de Deus, o Machia. É isso que ele fala para Pedro. Quem dizes que sou, Pedro? Kefa. E fala, tu és o Machia, Filho de Deus vivo. E Yeshua fala, sobre essa pedra edificarei a minha carralho. Ele é Yeshua, ele é o Machia. Olha só. E viu a mulher que a árvore era boa para se comer e agradável aos olhos, e a árvore desejável, cobiça, para dar entendimento. Tomou do seu fruto e comeu, e deu também a seu marido, e ele comeu com ela. Então, a velha natureza, ela começa justamente aqui, ó, no desejo, na cobiça. Há algo por trás da velha natureza, há algo por trás do legalismo. É a cobiça, é o desejo de ter, ou o desejo de ser. É algo da nossa natureza. E aí o Eterno manda Yeshua, para que há uma transformação em nós. Não mais somos como a velha natureza quer. Aquela lei que opera em nós para a transgressão mudou, e nós ressuscitamos com Machia, né? Somos uma nova criatura para obedecer o Eterno, obedecer a Torá, mas por amor a Machia, por amor ao Eterno. Amém? Baruch Hashem. Devemos vencer essa lei, a lei dos nossos desejos, a lei do nosso eu, do nosso ego, a lei que quer nos levar à desobediência. Mas como? Deixando de ter a transformação que nós fomos chamados para ter. Será que estamos decididos a mudar o nosso eu, a nossa velha natureza? Ou nós queremos viver como nós éramos antes? Não, eu vou cumprir os mandamentos, eu estou salvo. Não, não é assim. Tem que haver transformação. Tem que haver uma luta contra nós mesmos. Amém? E assim a Torá é santa, isto é, o mandamento santo, justo e santo. É kadosh, traz a santidade de Deus. Obedecer os mandamentos traz santidade de Deus. Então você não pode fazer a obedecer por medo. Você tem que sentir algo bom quando você obedece. Tem que ser algo de dentro para fora. Não pode ser algo de fora para dentro. Você tem que mudar de dentro para fora.
Você tem que renascer de dentro para fora. Não pode ser de fora para dentro. Não pode ser pelas obras que você pratica. Não pode ser de forma legalista. Não pode ser querer algo só porque você faz algo. Não, algo dentro de você tem que mudar. Você tem que entender. O mandamento tem que mudar a sua essência. E aí você vai mudar para fora. A santidade de Deus tem que entrar em você. O mandamento é justo, ele traz a justiça, tzadik, ele traz a justiça de Deus sobre você. Então, você começa agora a praticar a Torá por amor, tendo prazer na obediência, e agora você vê que a sua alma mudou. Você pratica a justiça de Deus. Então você começa a olhar as coisas que acontecem na sua vida como a mão do Eterno ser presente em sua vida. Você começa a olhar com os olhos do Eterno. Aconteceu algo de ruim com você. Não, mas, espera aí. O Eterno permitiu que algo acontecesse comigo. Ele é justo. Ele sabe todas as coisas. Eu espero que Ele entrará com justiça em mim. Ah, as coisas não estão acontecendo do jeito que eu quero. Eu não queria assim. Cadê Deus? E começa o mimimi, né? Não. O Eterno sabe do que está acontecendo. Confiarei, ainda que a figueira não floresça. É muito bonito esse louvor. Ainda que a figueira não floresça. Tem gente cantando assim, ainda que isso não aconteça comigo. Não pode acontecer. Não. Ainda que as coisas não saiam como eu penso, como eu quero. Mas antes eu colocarei a minha emuná no Senhor. Justiça. Para o Hashem. Amém? Ele é bom. Ele é tove. Ele traz a graça de Deus sobre nós. A graça desde a época de Moshe, desde o princípio das Escrituras. A graça de Deus vem por obedecer. Devarim 28, se obedeceres a voz do Senhor teu Deus e guardares todos os mandamentos que te ordeno hoje, todas as brahotes, toda a graça será sobre você. Bênção, graça, anda junto. Será sobre você. Então o mandamento, ela é a confirmação. Você praticar os mandamentos é você confirmar a sua fé, a sua emuná no Mashiach. Que você... Assim como Mashiach morreu e ressuscitou, a sua velha natureza morreu e você ressuscitou um novo homem, uma nova mulher para o Eterno. Amém? Aí a graça do Eterno está sobre mim. O homem que obedece não por medo, não por obrigação somente, mas por amor ao Eterno, por amor ao sacrifício do Mashiach, que comprou para mim e para você a nossa salvação, a nossa vida eterna. Amém? Baruch Hashem? A Torá é pura. A Torá é pura. Bem-aventurados os puros de coração, porque verão o quê? O reino de Deus. A Torá é pura. Nós temos que ser puros. Amém? Amém. Baruch Hashem, o Eterno abençoe a todos, agradeço a oportunidade, que a bênção do Senhor seja sobre cada um de vocês, que a Torá que nos traz luz, que nos traz salvação na vida do Mashiach, esteja nos instruindo a cada dia, para que possamos obedecer os mandamentos do Eterno, de forma agradável aos olhos do Eterno, Beshen Yeshua HaMashiach. Amém? Yevarecha Adonai veishmerecha, Yaev Adonai panamelecha viunecha, Issa Adonai, Adonai panavelecha, veasem lecha, Shalom.